Em 2007, Emma Louise Agnew, uma jovem de 20 anos natural de Christchurch, foi brutalmente assassinada por um homem que ela havia conhecido enquanto tentava vender seu carro. Emma desapareceu em 15 de novembro, e após 12 dias de buscas, seu corpo foi encontrado escondido sob uma densa vegetação de pinheiros, próximo a um parque de férias na área norte da cidade. Seu trágico falecimento deixou a comunidade profundamente abalada. Liam James Reed foi preso e acusado de estupro e assassinato, um dia depois que o corpo de Emma foi encontrado. Quando ele foi a julgamento em 2008, ele também foi acusado de estupro, tentativa de assassinato e roubo de uma estudante de Dunedin de 21 anos, que aconteceu 9 dias depois que Emma foi morta. Na sexta-feira, 16 de novembro de 2007, a polícia da Nova Zelândia emitiu um comunicado à imprensa sobre o desaparecimento de Emma Agnew. A polícia está preocupada com a segurança de uma mulher que desapareceu de sua casa em Linwood, Christchurch. Ela é completamente surda, e seu carro foi encontrado queimado em Bromley Park. O detetive-inspetor Tom Fitzgerald afirmou que o desaparecimento da jovem de 20 anos é atípico. Ele fez um apelo por qualquer informação sobre Emma, uma mulher caucasiana de aproximadamente 1,62 m de altura, com longos cabelos castanhos. Outro comunicado foi emitido no dia seguinte, dizendo que Emma foi vista pela última vez, por volta das 10h15 da manhã da última quinta-feira, quando saiu da casa de uma amiga para ir trabalhar na Associação de Surdos. Ela estava vestindo calças pretas boca de sino e um moletom azul marinho. Seu carro foi encontrado queimado no Bromley Park, às 21h45 da quinta-feira. Qualquer pessoa com informações sobre o veículo e Emma deve entrar em contato com a polícia de Christchurch imediatamente. No domingo, o nome e o rosto de Emma Agnew estavam em todos os noticiários. Seus pais revelaram que ela estava tentando vender seu carro, um Mazda vermelho, e a última mensagem que ela enviou foi sobre um possível comprador que estava vindo para ver o veículo. Por 12 dias, a polícia conduziu intensas buscas, vasculhando 12 toneladas de lixo doméstico em um aterro local. Eles utilizaram cães farejadores, mergulhadores e tecnologia especializada para tentar encontrar pistas. Entrevistaram todas as pessoas que poderiam ter alguma conexão com Emma Agnew, mas não encontraram nenhum indício. Cada dia que passava, o desaparecimento de Emma gerava mais medo e frustração. Em 26 de novembro, o pior cenário se tornou realidade. Um homem passeando com seu cachorro encontrou o corpo de uma mulher que estava nua e jogada sob uma vegetação de pinheiro em uma área florestal perto de um parque de férias no norte de Christchurch. A busca por Emma Agnew havia terminado e a caçada por um assassino tinha começado. Emma Louise Agnew nasceu em abril de 1987, filha de Henry e Louise Agnew. Assim como seus pais, Emma nasceu surda, mas o desafio não a impediu de se tornar uma jovem confiante, feliz, alegre e extrovertida. Ela abraçou a vida com entusiasmo, dedicando-se à defesa da comunidade surda. Seus amigos e familiares a descrevem como alegre e compassiva. Ela estava sempre disposta a ajudar os outros e amava passar tempo com seus entes queridos. Emma trabalhou incansavelmente para a Federação Neozelandesa, ajudando crianças surdas. Inspirando muitos com sua força e positividade, ela era popular e querida no trabalho e entre os amigos. Cerca de um ano antes de morrer, Emma saiu da casa da família e foi morar em um apartamento. Ela tinha uma vida agitada, mas sempre mantinha contato com seus pais e seus 3 irmãos. Emma mandava mensagens de texto para sua família todos os dias e os visitavam com frequência. Quando esse contato parou repentinamente em novembro de 2007, Henry e Louise souberam imediatamente que algo estava errado. A polícia foi contatada 6 horas depois, porém mais tarde descobriram que quando eles ligaram para a polícia, antes mesmo de a busca por ela começar, Emma já estava morta. Emma havia sido estrangulada e sufocada até a morte. Ela foi encontrada com uma meia enfiada na garganta. Seu corpo estava escondido no Spencer Park, coberto de mato por quase 2 semanas. Emma havia sido brutalmente assassinada. Um homem foi preso em um local conhecido como Wig Room Lodge. O complexo foi isolado e dezenas de policiais armados, adestradores de cães e outros agentes cercaram a propriedade. Um helicóptero monitorava a área do alto.
Os policiais invadiram uma sala específica, arrombando a porta e lançando um dispositivo de atordoamento para neutralizar o suspeito. Minutos depois, um homem tatuado e com a cabeça raspada foi retirado do prédio e conduzido até um carro da polícia. Inicialmente, a polícia não confirmou se a prisão estava conectada ao assassinato de Emma, mas logo após as 16 horas daquele dia, eles emitiram um novo comunicado à imprensa. Ele disse que a polícia prendeu e acusou um homem de 35 anos pelo assassinato de Emma Agnew. A prisão foi feita durante uma invasão armada em um complexo de serviços. A polícia confirmou que o homem estava desempregado, que tinha se mudado para a Ilha Sul e não era conhecido de Emma. Na manhã seguinte, o Tribunal Distrital de Christchurch ficou lotado para uma audiência marcada para as 10 horas. A bancada da imprensa estava repleta de jornalistas, enquanto a galeria pública foi preenchida por familiares de Emma, amigos e outros interessados no caso. Liam James Reid, acusado de estupro e assassinato, foi algemado e levado ao tribunal pela polícia e seguranças. Sua pele, seu pescoço e suas mãos estavam cobertos de tatuagens grosseiras e desbotadas. Ele esticou o pescoço para ver por cima do banco dos réus, para encarar os jornalistas e ao redor da sala lotada. Porém, a audiência foi curta, com o juiz simplesmente mandando-o sob custódia por algumas semanas até sua próxima data no tribunal. A audiência no tribunal foi carregada de emoção e a família de Emma estava visivelmente abalada. Do lado de fora, algumas pessoas gritaram obscenidades para o assassino acusado. Também crescia a especulação de que Reid era o homem por trás de um ataque sexual violento e cruel contra uma mulher em Dunedin, poucos dias antes de Emma desaparecer. Nesse caso, a mulher disse à polícia que foi atacada na rua por um homem que colocou uma corda em volta do seu pescoço e a estrangulou enquanto a agredia sexualmente. A polícia não confirmou se estavam investigando Reid por essa acusação. O caso estava diante dos tribunais e eles não podiam comentar mais nada. Em abril de 2008, uma audiência de depoimentos foi realizada no Tribunal Distrital de Christchurch. O tribunal ouviu a namorada de Reid. Ela disse que Reid admitiu a ela que ele era o responsável pelo estupro e assassinato de Emma. Ela disse que Reid disse a ela que não se arrependia e que faria de novo. Ela disse à polícia que ela confrontou Reid sobre o que ele fez, pois ele estava cada vez mais paranoico e emotivo nos dias após o desaparecimento de Emma. Ele olhou diretamente para mim e disse: "Sim, eu matei a garota." Eu disse: "Você quer dizer Emma Agnew?" Ele disse: "Sim." Eu disse: "Você a estuprou?" Ele disse: "Sim." Perguntei onde estava o corpo dela. Ele não quis dizer. Ele disse que tinha surtado. Ele disse que não se arrependia e que faria de novo. Durante a audiência, foram apresentadas provas forenses que reforçavam a ligação de Liam Reid ao caso de Emma Agnew. A polícia revelou que análises do telefone celular e impressões digitais conectavam Reid a Emma e ao carro dela. Além disso, foi mencionado que na manhã em que Emma foi assassinada, a namorada de Reid havia comunicado que iria deixá-lo, o que o deixou extremamente furioso. Em 6 de outubro de 2008, Liam James Reid foi levado novamente ao banco dos réus no Tribunal Superior de Christchurch. Desta vez, ele não estava apenas enfrentando acusações de estupro e assassinato de Emma Agnew. Ele também estava enfrentando acusações de tentativa de homicídio, estupro, violação sexual e roubo em relação ao terrível ataque à mulher em Dunedin. Durante o julgamento, foi revelado que o estupro da jovem de 20 anos foi violento ao extremo. Seus ferimentos íntimos consistentes com Reid socando, chutando ou usando um objeto contundente para violá-la. Ele então enfiou uma meia em sua garganta. Seu pescoço foi gravemente ferido durante a agressão sexual. Ele então deixou o corpo nu de Emma no Spencer Park e ateou fogo em seu carro para destruir qualquer evidência, deixando-o a 15 quilômetros de distância. Porém, a polícia encontrou um fio de cabelo na parte de trás do carro de Emma, que foi comprovado que pertencia a Reid. As impressões digitais de Reid também foram encontradas na porta do carro de Emma. Reid disse ao tribunal que havia explicações simples para essas evidências. A marca da mão teria sido deixada quando ele encontrou Emma, para olhar o carro que ela estava vendendo para ele, e o pelo pubiano teria sido soprado pelo vento para dentro do veículo ou foi plantado lá pela polícia algum tempo depois de sua prisão.
O júri também ouviu evidências angustiantes da vítima de Dunedin, que tinha 21 anos quando foi atacada. Ela tinha saído à noite e estava caminhando voltando para casa pelo centro da cidade quando um homem se aproximou dela. Ele começou a andar ao lado dela e a puxar conversa. Ela disse que ele parecia normal no começo, mas quando ela disse adeus e começou a se afastar dele, ele a atacou. Ele deu um soco na cabeça dela, arrastou-a pelos cabelos para dentro de um parque no centro da cidade. Ele tirou minhas roupas. Ele me disse para não gritar ou berrar, e que ele estava falando sério, e que ele já tinha feito isso antes. Ele me disse que tinha estuprado e matado alguém antes. Ele disse que não era sobre poder ou algo assim. Era apenas sobre sexo, e eu estava no lugar errado na hora errada. O agressor colocou uma corda em volta do pescoço da vítima, no qual ele puxou durante o ataque sexual. Quando ele acabou, ele ordenou que ela colocasse suas roupas de volta. Então, quando ele não conseguiu encontrar a corda, ele tentou estrangular a mulher com as próprias mãos. Ela disse que desmaiou brevemente, mas que voltou em si logo em seguida. Ela disse: "Eu só tive essa onda de adrenalina e pensei, eu não vou morrer assim, e eu apenas agarrei seus testículos e os apertei." A próxima coisa que ela lembra foi de cambalear para casa em seu apartamento, não muito longe do parque onde o ataque aconteceu, e que quando chegou em casa, suas colegas de apartamento chamaram a polícia. Durante o julgamento, o júri foi informado de que Reed era conhecido por se envolver em sexo violento, uma assinatura que o ligava tanto ao assassinato de Emma quanto ao ataque de Dunedin. O promotor público disse que ambas as mulheres sofreram hematomas genitais profundos e a vítima que sobreviveu ao ataque de Reed lembrou-se de ter sido socada repetidamente e fortemente entre as pernas. Junto com essas evidências, o júri também ouviu o próprio Reed. Ele subiu ao banco das testemunhas e argumentou com o promotor, insistindo que ele havia sido incriminado, que ele era inocente e que ele não era o homem responsável por nenhum dos ataques. Liam Reed foi sentenciado um mês após o aniversário do assassinato de Emma. Ele foi considerado culpado do assassinato dela e também de estuprar e tentar matar uma estudante de Dunedin. O juiz Chisholm informou ao tribunal que uma avaliação psicológica apontou Liam Reed como um indivíduo com risco extremamente elevado de cometer novos crimes graves, incluindo violência sexual, e que até aquele momento ele não havia participado de nenhum tratamento relacionado aos seus delitos, e demonstrava hostilidade em relação aos especialistas responsáveis por elaborar os relatórios pré-sentença. Reed foi diagnosticado com um transtorno de personalidade severo. Do lado de fora do tribunal, a emoção era clara, quando os amigos e familiares de Emma Agnew agradeceram à polícia e aos advogados pelo trabalho que fizeram. Seus irmãos falaram da perda que ainda sentem. "Não podemos trazer nossa irmã de volta à vida, e isso mudou nossa vida para sempre. E matar alguém não é natural, não é justo." Após o julgamento, veio à tona que Liam Reed possuía um histórico criminal alarmante, incluindo acusações de sequestro, abuso sexual e tentativa de homicídio contra uma mulher durante o que ele descreveu ser uma sessão de sexo experimental. Embora tenha sido absolvido dessas acusações em um julgamento realizado em outubro de 2002, Reed foi condenado por usar de forma fraudulenta o cartão bancário da vítima enquanto estava foragido, após descobrir que ela havia denunciado o caso à polícia. Durante seu tempo na prisão, em novembro de 2002, ele atacou freneticamente 2 outros detentos usando um cabo de vassoura. Além disso, agrediu um pedófilo condenado enquanto cumpria sua pena. Reed já possuía condenações anteriores por agressão, posse ilegal de armas de fogo e ameaças de morte. Após ser libertado, ele rapidamente mudou seu nome para se distanciar de seu passado violento. Seu nome de nascimento era Julian Heath Edgam. Foi relatado que durante a sessão de sexo, Reed utilizou algemas, aplicou palmadas e realizou asfixia com um cabo de energia. A mulher alegou que Reed tentou enforcá-la com um cabo de telefone, mas ele negou que isso tenha acontecido. Ele disse ao tribunal que ele e a mulher tiveram, em suas palavras, sexo furioso, rápido, experimental, grotesco. Ele disse que isso era legal e normal para eles. Reed foi criado na cidade de Hamilton, na ilha norte da Nova Zelândia. Seu avô, Albert Edgin, disse ao jornal que ele e sua esposa, Josephine, adotaram Reed quando ele tinha apenas 3 anos. Ele disse que o pai de Reed não o queria, que sua mãe cuidou dele até os 3 anos,
e que depois disso o colocou em um lar para adoção e se mudou para a Austrália. Também foi revelado que na infância, Reed demonstrava prazer em matar animais, acreditando que isso lhe trazia satisfação. No entanto, ele considerava que tirar a vida de uma pessoa seria ainda mais gratificante. Quando ele tinha 15 anos, ele deixou a casa dos avós. Eles disseram que ele ficou um pouco rebelde e começou a trilhar um caminho ruim. Albert disse ao jornal que ele não tinha respeito por eles. Ele dizia: "Você não é meu pai. Você não pode me dizer o que fazer." A vida criminosa de Reed começou em 1991, quando ele foi preso pela primeira vez aos 18 anos. Ele foi acusado de roubo qualificado de um posto de gasolina, usando uma arma de brinquedo para ameaçar funcionários. 2 anos depois, ele foi levado de volta para trás das grades por uma série de acusações, incluindo posse ilegal de uma pistola, cultivo de cannabis, agressão a uma mulher e resistência à prisão. Uma ex-parceira de Reed disse à mídia que uma vez ele comentou que ele queria ser o criminoso mais notório da Nova Zelândia, que ele tinha a ambição de ser um estuprador e assassino em série. Emma sempre será lembrada como uma mulher brilhante e de bom coração, que tornou o mundo um lugar melhor para aqueles ao seu redor.